A semana que se encerra nesta sexta-feira trouxe os primeiros resultados de movimentos que chamaram a atenção no mundo da política. Muita gente ficou alerta pelo momento eleitoral e pela gravidade de algumas questões. É por isso que nós temos aqui no estúdio o nosso analista de política, Caio Junqueira, porque nós preparamos uma tela com os tais dois movimentos que chamaram a atenção. Primeiro, o encontro promovido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que selou a paz entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E depois, ali próximo do Caio, a gente tem o pedido que o presidente Lula teria feito ao diretor-geral da PF, André Rodrigues, para que procurasse o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para reduzir os atritos entre André e André. Caio, a gente vai começar com esse lado aqui, primeiro falando desse jantar, que já foi há algumas semanas, mas a gente está começando a ver os resultados agora. Dessa pacificação que houve entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Começo perguntando sobre esses efeitos, esses resultados, que são muito fortes, especialmente neste ano eleitoral, né, Caio? Sim, Márcio. Aqui foi uma jogada, vamos dizer assim, bem sucedida, liderada pelo Alexandre de Moraes. Tem um questionamento grande aí, um ministro do Supremo Tribunal Federal juntando o presidente da República, candidato à reeleição, com o presidente do Senado, e isso se desdobrando em uma agenda eleitoral positiva para o presidente Lula, que a gente vai ver bastante na semana que vem, principalmente a PEC da escala 6x1, que estava travada ali. Então a gente pode dizer que naquela foto dessa semana, que estava o Lula, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, faltou o Alexandre de Moraes, porque ele foi o grande promotor desse encontro. E as agendas são populares, as agendas são positivas em um momento de dificuldade da campanha do Lula. O placar está empatado, as pesquisas estão empatadas, Flávio e Lula no segundo turno. Lulinha, Marcola, essa agenda negativa, então o presidente Lula consegue tentar, né, a ver se isso será bem sucedido, mas migrar de uma agenda negativa para uma pauta positiva a partir de uma movimentação política do ministro do Supremo Tribunal Federal com o presidente do Senado. As pautas que foram destravadas são importantíssimas, como você bem diz, a PEC da escala 6x1, a MP da taxa das blusinhas, a PEC da segurança pública, o marco legal dos minerais críticos. Estava tudo parado ali no Senado, estava tudo parado no Congresso Nacional e agora essa pacificação veio ajudar os dois lados. A gente sabe disso, a gente sabe os interesses que Davi Alcolumbre também tem nessa eleição. Ainda não está claro o que ganha o ministro Alexandre de Moraes de ser o, digamos, pacificador nisso. Márcio, se o Lula ganha a eleição, ele vai ter direito a escolher 4 ministros do Supremo. E isso desempata um jogo hoje mais ou menos empatado no Supremo, caso haja algum pedido de investigação contra ministros do Supremo decorrente do caso Massa. Estamos falando claramente do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. É isso que o Alexandre de Moraes ganha ali. E, além disso, se o Lula ganha, Davi Alcolumbre é reeleito presidente do Senado. Sendo reeleito presidente do Senado, num Senado que tende a ser bolsonarista, como eles são muito próximos e os três fizeram esse grande acordo, vamos dizer, o grande acordo nacional, aí o que acontece? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com o Lula reeleito, ele barra pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, contra Gilmar Mendes, contra outros ministros. É isso que esses dois personagens acabam ganhando. E o Davi Alcolumbre tem relatos de que também aliados seus são investigados no caso Masser, e ele consegue, nessa triangulação toda, algum tipo de blindagem quanto a essas investigações. Bom, também olhando proteção no Supremo Tribunal Federal, teria sido o objetivo desse pedido do presidente Lula a André Rodrigues para procurar o ministro André Mendonça. Aqui a gente não sabe se haverá esse encontro ainda, isso não está oficializado ainda, né, Caio? Não, o que a gente tem de informação é que teve um pedido do presidente da República para o André Rodrigues, do qual eles são muito próximos, muito alinhados, né, politicamente, para que se resolva com o André Mendonça. Só que aqui, Márcio, aqui a equação é muito difícil. Por quê? Porque esse lado aqui, eu não vou nominar, mas eu vou dizer, esse lado, Polícia Federal, governo, suspeita que este lado aqui, André Mendonça, sejam, ou aliados, sejam os vazadores de informações contra Lulinha e contra Marcola. Já o lado de lá, do ministro André, suspeita que a Polícia Federal, liderada pelo André Rodrigues, travou e trava o avanço de investigações contra Lulinha e contra Marcola. Aqui tem desconfianças mútuas e aqui
A depender do andar disso aqui, é um definidor importante da eleição, porque a gente não sabe, é uma eleição muito baseada em denúncia, e a gente não sabe o que pode vazar contra um lado e contra outro, em que momento, e o tamanho e o potencial político desses vazamentos. Aqui é muito intrincado, mas aqui foi uma jogada que, pelo menos até agora, deu certo. Vamos ficar atentos ao que move essas pessoas e seus interesses. Muito obrigado, Caio Junqueira.